Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, turminha. Espero que vocês estejam todos bem, todos maravilhosamente bem. Então, vamos pegar o material de vocês, vamos pegar o livro, o caderno, a borracha, o lápis, procurar um lugar tranquilo da nossa casa, né? Porque para assistir às nossas aulas, nós precisamos de um lugar tranquilo para nós assistirmos com calma, prestarmos atenção e estudarmos um pouco. Eu daqui e vocês daí. E aí, pegar o material, pegue o material de vocês, para nós darmos início a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Nossa aula de hoje de nossa aula de português, né, de língua portuguesa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto escrito, o texto falado e o texto escrito. Então, vocês vão pegar o livro de português, o livro didático de vocês, e abrir ele na página 83, 84, 85 e 86. Nós iremos trabalhar essas páginas do livro, e hoje nós iremos trabalhar o texto falado e texto escrito. Vamos lá? Pegaram o material? Pegaram, né? Escutei. Já ouvi daqui alguém dizer, já está pronto, professora, pode dar início à aula. Então, vamos lá? Então, o que é que vocês acham que pode ser um texto falado ou um texto escrito? Será que a gente pode escrever da mesma forma que a gente fala? Vocês acham que a gente pode escrever do mesmo jeito que a gente fala? Porque ao reproduzir, será que a gente está escrevendo corretamente? Não, né? A gente não está escrevendo corretamente. Se a gente fala, mas se a gente for escrever da mesma forma que nós falamos, não está corretamente, né? Porque escrever exige uma técnica, um cuidado, e a fala não. A fala, ela trabalha a entonação, ela trabalha o gestual, a face, até a expressão da gente já significa alguma coisa. Então, o texto escrito, ele depende da técnica, ele depende de um contexto gramatical, de pontuação, então, de concordância, para que a pessoa que está lendo, a pessoa possa entender do que está sendo tratado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o texto falado e o texto escrito. Então, vamos lá. Um exemplo de um texto falado. Texto 1 é o texto falado. Ela estava ali, lindinha e nos conforme. Cara, fiquei olhando, imaginando um jeito de dizer. Bem, você sabe, né? De dizer aqueles negócios que eu fico pensando sem ela. Era a hora, agora vou lá, dou uma chavecada nela, buzino umas no ouvidinho dela, tá na minha. Bom, estava faltando coragem. Puxa, foi me dando frio, uma coisa, um estado, virei as costas, meu irmão, e me mandei. Então, esse exemplo texto 1, é um texto falado. E ele escreveu o que a pessoa estava pensando. Que no caso ele queria paquerar a menina, só que na hora não teve coragem, mas aí está falando, escreveu conforme ele falou. E um texto escrito? Como seria esse texto escrito? Digo a você que ela estava lá, diante dos meus olhos.
perfeita. Olhei-a imaginando um jeito de dizer o quanto era importante para mim. Dizer o que pensava dela, quando estava a sós comigo mesmo. Pensei ser a hora certa. Conversa. Mas me faltou coragem. Fugi. Vocês estão vendo a diferença de um texto falado para um texto escrito. Então, gente, o texto, a fala não é uma modalidade desorganizada. Ela é sempre informal. Assim como a escrita, ela tem suas características adequadas, tem suas características adequadas ao gênero e ao contexto em que é usada. Então, a fala e a escrita são duas modalidades da língua que possuem cada uma suas características próprias. Então, vocês viram a diferença de um texto falado e de um texto escrito. Como você pode observar as características peculiares de um texto escrito. Ele deve se apresentar como um todo semântico, com todas as partes bem amarradas, desprovido das marcas de oralidades, tais como repetições, quando a gente pausas, inserções, expressões vulgares ou continuativas. Não se confunde com a linguagem oral. Então, quando nós falamos, nós repetimos várias vezes a mesma frase, a mesma palavra. E no texto, num texto escrito, ele deve ser bem desprovido de marcas de oralidade, ele deve ter pontuação, concordância. A língua escrita parece pertencer a outro universo, embora consigamos registrá-la facilmente. Há concordâncias, regras, além do que outra exigência da escrita é sua apresentação formal. Os parágrafos devem começar a uma distância certa da margem e com letra maiúscula. As palavras devem ser separadas umas das outras por espaços em brancos. As orações devem ser pontuadas. As palavras necessitam de ortografia oficial. No entanto, deve ficar bem claro que tais exigências não constituem a qualidade principal de um texto escrito. Saber grafar corretamente as palavras ou acentuar seguindo as regras não quer dizer que se escreva bem, porque saber escrever é, antes de tudo, saber transpor com clareza e eficiência as ideias para o papel. E é assim que se constrói um bom texto. Então, estão vendo a diferença de um texto falado para um texto escrito? Dá para entender, sim, que são modalidades diferentes, mas cada um com a sua percepção. Então, pegando o livro de vocês, na página 83, que nós vamos ler uma entrevista com os organizadores de uma instituição que promove a gentileza. Uma entrevista costuma ser um texto falado, que muitas vezes é adaptado para escrito. Quando isso acontece, ele sofre algumas alterações. Você imagina que alterações um texto falado pode sofrer ao ser transcrito? Vamos ler? Vamos ler essa entrevista. E aqui, ó, nessa parte, onde tem esse, ó, esse LOC, é a identificação do entrevistado, é quem foi entrevistado. E esse D
D-O-C, é o entrevistador. Aqui é a pessoa que foi entrevistado e aqui é o entrevistador. Aí a pessoa que foi entrevistado vai falar, né? Vocês querem que eu fale de cinema para começar? Aí o entrevistador fala, assim, dê sua opinião, por exemplo. Aí ele fala, bom, eu acho o seguinte, eu acho que cinema é o que todo mundo acha que é uma diversão. Eu acho que não deixa de ser uma diversão, mas também é muita arte. Quer dizer, quando para exemplificar, se existe uma comédia banal, assim, água com açúcar. E geralmente o grande público gosta, não é? Não é querer ser diferente, mas se ela não diz, se ela não dá algo de arte, algumas tomadas, a própria interpretação, enfim, o colorido e tudo. Se ela é apenas uma rotina, um lugar comum, isso já não me agrada muito, por mais gozado que seja, porque cinema, hoje em dia, pela técnica e pelo que eles levam tanto a sério, eu acho que é como diz uma sétima arte, entendeu? É triste, o filme triste, o filme alegre, o filme monótono. Nada disso tem muita importância para mim. O importante é que ele dê algo de artístico, não só não só na parte técnica, de tomada de cena, como na parte de colorido, na parte de interpretação. Então, aqui foi uma entrevista com os organizadores de uma instituição e que ela foi adaptada para a escrita. E vocês verem que tem muita repetição. Não é isso? Ele repete o que ele está falando e ele escreveu o que ele falou. Passando para a página 84. Vamos lá. Vamos responder a página 84, pessoal. Que impressões você teve ao ler esse texto? Que impressões você teve ao ler esse texto? Então, é uma resposta pessoal de vocês. Esse texto foi transcrito exatamente de maneira como foi falado. Por isso, foram mantidas algumas características da fala espontânea. Associe essas características aos trechos reproduzidos a seguir. A, repetição. B, redução. C, correção. D, pausa. E, indecisão. E F, marca conversacional. Então, vamos lá? Nesse primeiro quadrinho, entendeu? Então, ele vai ser uma marca conversacional. Vai ser a letra F. Se ela não dá a algo, então vai ser uma D. Ela deu uma pausa. Se ela não dá a algo, deu uma pausa. Não foi para falar? Tá aqui. Bom, eu acho o seguinte. Então, vai ser a letra F, que vai ser uma indecisão. Ele disse assim, bom, eu acho o seguinte. Então, ele ficou meio indeciso. No outro quadrinho, é triste, o filme triste. Então, vai ser a palavra AD, que ele deu uma pausa. No outro quadrinho aqui, vocês. Então, é uma repetição, ele repetiu a palavra vocês 3 vezes. Como diz mesmo?
Então, é a letra E, indecisão. E pra é a letra B, uma redução, que é para. Ele disse pra, então reduziu a palavra. E de. Então, é uma repetição, a letra A. No número 2, vocês vão observar o quê? Observe agora como seria uma adaptação do início dessa entrevista para ser publicada em um jornal de grande circulação. Como seria a adaptação dessa entrevista? Aí, ó, um entrevistado, ele ia falar: vocês querem que eu fale de cinema para começar? E o entrevistador: sim, qual é a sua opinião? Eu acho que cinema é o que todo mundo acha que é, uma diversão, mas também é muita arte. Por exemplo, quando existe uma comédia banal, assim, Água com Açúcar, e geralmente o grande público gosta. Não que eu esteja querendo ser diferente, mas se ela não apresenta algo de arte, as tomadas, a interpretação, o colorido, se é apenas uma rotina, um lugar comum, já não me agrada. Já não me agrada muito. Por mais engraçada que seja, isso porque cinema hoje em dia, pela técnica e pelo que se leva tanto a sério, é uma sétima arte. Está vendo a diferença dessa adaptação aqui para a primeira que nós lemos, não é isso? E essa aqui, essa entrevista que nós lemos, ela é da NURC, Projeto Norma Linguística Urbana Culta, do Rio de Janeiro, que é um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele disponibiliza entrevistas gravadas na década de 70 e nas décadas de 90, cujo objetivo deles é explorar a oralidade urbana como uma das maneiras de se entender as características da língua. Então, ela é do projeto NURC do Rio de Janeiro. Passando aqui para a página 86, vocês vão reler o final da fala do entrevistado e façam a adaptação dela para um texto escrito a ser publicado em um jornal de grande circulação. Lembre-se de manter um registro linguístico mais formal. Então, vamos fazer a adaptação. O importante é que ele dê algo de artístico, não só na parte técnica, de tomada de cena, como na parte de colorido ou na parte de interpretação. Então, vamos fazer a adaptação dele? Como seria essa adaptação para um jornal de grande circulação? Seria o quê? O importante é que ele mostre algo artístico, não só da parte técnica, de tomada de cena, mas também na parte do colorido e da interpretação. No número 4, vocês vão ler a transição de um trecho de uma entrevista concedida pelo escritor Ariano Suassuna ao apresentador Jô Soares. Então, Jô Soares fala, né? Como é que está se sentindo essas homenagens todas assim, ao completar 80 anos? E Ariano Suassuna. Eu estava dizendo outro dia que estão fazendo um chamego tão grande que eu estou começando a ficar preocupado. Que quando eu completar 160, como não vai ser complicado?
Risos, então. O que significa os termos risos no final da fala do entrevistado? Significa que ele riu ao final de sua fala. Esse riso significa que ele deu uma risada no final da fala. Então, cite um trecho da transcrição acima que contenha uma redução de palavra. Então, uma redução de palavra é tava, tá, tô. Ele reduziu a palavra tava, que é estava. Ele reduziu para tava. Tô é estou. Ele reduziu para tô. Então, uma interrupção complica. Olha, como não vai se complicar? Não é isso? É uma interrupção. Gente, por hoje é só. E até a próxima aula.